Boa noite, Brasil! Está só começando, vamos todos chegando, que o tema de hoje é muito, mas muito interessante. A linguagem corporal dentro do atendimento. E vamos falar muito mais, viu? Porque a Carol tem uma expertise muito bacana, pessoal. Ela tem muito conhecimento e hoje vai ser uma honra recebê-la. E olha que ela já está por aqui. Oh, coisa boa! Já vou convidá-la. Carol, convite enviado. Vou trocar a música. Olá! E aí? Eu Boa tava noite, adorando Carol. essa música, gente. Você gostou? Eu gosto dessa introdução animada, agitada aqui. E aí, que prazer estar aqui com você, coisa Carol, boa. que coisa boa, né? E hoje eu queria muito ter esse momento já há bastante tempo. E hoje eu escolhi esse dia porque eu vi que você também está numa movimentação falando do seu novo projeto. Então, é uma oportunidade de você trazer um pouco mais dessa vivacidade, que é falar sobre a linguagem corporal, sobre as microexpressões faciais, né? A Carol, pessoal, ela que é uma das maiores especialistas, para mim, uma das referências nesse país sobre microexpressões faciais, linguagem corporal. E agora ela está com o projeto Elemento X, que ela vai ensinar muita coisa da bagagem que ela tem. Coisa Uma honra boa. tê-la aqui. Você é meu aluno desse Plano Pessoas, né? Ô, Carol, eu aprendi muito, viu, com você. Nossa Senhora, eu já utilizo a abordagem da análise do caráter dentro do meu atendimento, né? Sim, Que é sim. muito importante você ter o conhecimento de onde ocorreu o trauma, mas a gente vê que as microexpressões faciais, hoje está travando, hein? A microexpressão facial ela é muito importante, pois ela revela detalhes que muitas vezes você não consegue enxergar. Então você tem que estar muito atento, você tem que estar Sim. muito preparado. E você só consegue fazer isso quando você está literalmente no momento presente, sem julgamentos, compreendendo os contextos. E é algo que você vai trazer, né, para a gente para falar um pouco mais sobre isso. Pois é, e ser apaixonado nessa ciência também, mas eu também sou apaixonada em constelação. Ah, você tem o É, conhecimento então das Sim, sim. constelações? Assim, não sou uma consteladora, né? Ah, Mas eu fiz alguns cursos, né, de aprendizado mesmo, porque eu acho que constelação para a nossa vida é de uma valia tão grande, principalmente nos relacionamentos, né? Eu falo que o ato de constelar ele nem precisava acontecer, porque só o conhecimento que a gente tem, né, que traz de constelação, assim, as leis de amor, os equilíbrios que devem acontecer, a importância de honrar pai e mãe, com a certeza. importância da gente perdoar, né, os nossos pais, os nossos ancestrais, enfim. Eu sou muito apaixonada em constelação. Eu falo que se não fosse a linguagem corporal, se eu não fosse tão apaixonada em linguagem corporal, eu ia trabalhar com constelação, porque é realmente uma grande paixão. E acabou que nesse meio tempo, né, que eu venho estudando e venho ensinando tal, muitos consteladores foram percebendo o quanto a linguagem corporal e as microexpressões faciais pode ajudar, inclusive na hora do constelar. Então, assim, o conceito é maravilhoso e a gente ainda tem a questão do constelar, né? Eu hoje, tudo que eu vou fazer na minha vida, primeiro eu olho, né, o equilíbrio, as regras e etc. Mas Oh, quando há maravilha, hein, tomada de Carol? Que decisão, eu vou alegria. constelar. Mas eu vou mesmo, assim, eu não tomo nenhuma decisão na minha vida antes de constelar. Então sempre me trouxe muita clareza, sabe? A constelação Com sempre trouxe certeza. isso para mim, essa clareza. E vi muitas constelações acontecendo, tal, fiz curso. Na época, os cursos que eu fiz, eu lembro, era curso de final de semana, de quinta a domingo, cada módulo era 80 horas, assim, eu fiz 4 módulos. E realmente porque eu me apaixonei muito na coisa. E eu gosto muito de ensinar a linguagem corporal também para a galera da constelação, não só na questão do atendimento, né? Mas Com também na certeza. hora do campo, na hora que a coisa está acontecendo ali, você conseguir perceber algumas coisas da linguagem corporal, das microexpressões, é muito fantástico, é muito fantástico. Eu Então, que bom, costumo a gente vai dizer, trocar muita Carol, ideia aqui hoje. com Muito, muito, certeza, já muito. já eu vou te falar o meu caminho inverso. Quando você está falando como você conheceu as constelações, eu vou falar como eu conheci a linguagem corporal, esse mundo fantástico. Me conta, como que Eu foi? acredito que foi lá por volta de
2008, faz muito tempo, na verdade. Só que, como você disse, na dinâmica dos relacionamentos, né? A gente sabe a importância de ter alguns posicionamentos antes de conhecer uma pessoa. Então, você se afasta, você tem a técnica do empurra e puxa, tem a técnica da triangulação dos olhares, de você começar uma conversa de forma mais lateral, não frontal, para você não criar um embate. E é muito gostoso isso, Carol, porque a gente vê que essas dinâmicas, elas também influenciam dentro do atendimento, justamente porque ele é uma arte. O atendimento sistêmico, ele te possibilita estar atento a tudo que está acontecendo no mesmo instante, no mesmo momento. E o que eu vejo que é tão importante, tão precioso, são as nossas perguntas, a arte de fazer boas perguntas. Por isso que a gente vê esses inquéritos, o pessoal dentro das delegacias, né? Fazendo esses interrogatórios de horas, justamente porque eles querem pegar a pessoa ali no estresse, no trauma, Sim. naquela dinâmica, na análise dinâmica, para ver onde será que essa pessoa está mentindo. E a gente vê a capacidade de você fazer perguntas simples, mas que colocam o seu cérebro, colocam o seu corpo numa contradição muito grande. E aí que está a arte de ser um especialista em saber ler. Não somente a fazer a leitura corporal, né? Fazer essa leitura das microexpressões faciais. Então, Carol, eu queria saber o que você diz assim, que a gente pode... Como você chegou primeiro a esse campo, né, da linguagem corporal? Como você chegou a esse campo das microexpressões faciais? Eu vou desistir de falar essa palavra hoje. Fala expressões faciais, tá ótimo. Mas eu também embolo, tá? Até eu embolo de vez em quando, relaxa. Fazer um trabalhinho aqui dela. Fala expressões e tá tudo certo. Mas, Da onde foi que Vitor, surgiu essa vontade, esse fogo, essa chama para entrar nesse mundo? na De saber ler verdade, as pessoas. não foi uma vontade, assim, na verdade foi uma necessidade, porque eu era muito trouxa, assim. Trouxa. Eu falo que eu ainda sou trouxa às vezes, mas eu sou uma trouxa consciente hoje, entendeu? Porque a pessoa mente na minha cara, me engana, eu vejo que tá mentindo e mesmo assim eu costumo às vezes ser trouxa, mas eu sempre acreditei muito no ser humano, sabe? E a minha formação inicial é administração pública. E acabou que eu fui para a área de negócios, né? E aí eu fui para a área comercial, era apaixonada na área comercial, até que eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico. E eu fui a ser administradora do hospital. Fiquei lá por volta de 5 anos. E acabou que, por muitas vezes, eu percebia que eu tomava decisões erradas por essa falta de conhecimento. Então, eu como gestora, como líder, na época eu liderava mais de 200 pessoas, como líder, muitas vezes eu errava. Então, eu ia administrar um conflito, eu nunca sabia quem estava falando a verdade, quem estava falando a mentira para mim. Eu errava num processo de seleção. E aí eu já tinha MBA em gestão de negócios, MBA em gestão de saúde, MBA em recursos humanos. E eu continuava errando. Eu falava, cara... Aí chegou um dia que eu bati na mesa e falei, cara, eu quero saber quando alguém tá mentindo pra mim. Eu quero descobrir mentira. Vai começar aí, eu quero descobrir... Só que ninguém falava de linguagem corporal. Isso foi 2013. Ninguém falava muito de linguagem corporal. E o que se falava era, olhou pra direita, mentiu. Aí eu ficava assim, pô, mas eu olho pra direita e não tô mentindo. O que tá acontecendo? Não, coçou aqui e mentiu. Pô, mas eu coço aqui e não tô mentindo. E era muito o que tinha, mas existia... Não aguentei. Olha só, Senhor da Glória, que homem lindo. Obrigado. Ai, gostei. O pessoal vai interagindo aqui, né? Gostei. Sua galera é muito interativa, né, cara? Não, tô vendo aqui a galera, e aí eu quero cumprimentar um por um, né? Eu quero mandar beijo pra Mabi, a minha prima Camila que tava aqui, a Ju Felipe, as meninas do fã-clube. Só que eu perco o raciocínio, se deixar eu fico, oi, como é que você tá? Tal. Eu tenho que E Carol, agora deixa eu te pausar antes de você continuar essa trajetória, porque eu preciso elogiar eu não sei qual é o nome que você chama, né? Quando você faz a linguagem das pessoas, né? Mas a do Nego do Borel, o que foi aquilo? Que espetáculo foi aquele trabalho, hein? Porque a gente vai vendo, né, Carol, que as dinâmicas, o corpo é contraditório com o que a pessoa fala. Vamos contar o grande segredo. A mentira tem perna curta e você pode provar isso. Não dá para você manter por trás de um fantoche, um personagem por muito tempo. Não dá. E sabe o que acontece? Vitor, eu tenho uma teoria para mim, assim.
E minhas teorias não são do nada, não. Eu estudo muitas coisas e tal. E eu tenho uma teoria muito grande, muito forte assim, em mim, de que a gente está na era da verdade, sabe? Eu acho que, mais do que nunca, as máscaras estão caindo. De tudo. De pessoas, de sistema, de empresa, de tudo, tudo, tudo. E é engraçado ver a questão da internet em si, porque antes a gente olhava um artista e a gente não tinha muita informação dele. O que a gente tinha de informação era a apresentação que ele fazia no domingo do Faustão, entendeu? É o que tinha para dar. E aí parecia que as pessoas lá também, né? Para dar testemunho sobre a pessoa, a gente não tinha essa informação. Então a rede social ela trouxe, porque automaticamente as pessoas acabam falando e aí a gente começa a saber realmente quem são essas pessoas, né? E esses artistas, eles têm o lado profissional deles e tem o lado pessoal que a gente não conhecia tanto. Então, mais do que nunca, a gente está tendo acesso à verdade. Mas, de uma forma geral, a verdade, ela está vindo muito à tona. E a gente analisa mesmo, a gente traz mesmo as informações, né? E eu acredito muito, né? Isso nem é uma teoria, isso é falado para quem estuda a evolução humana, que a mentira um dia vai acabar. Porque a mentira ela nada mais é do que um processo de comunicação social, né? Nós mentimos por uma questão de comunicação. Não dá para a gente falar toda a verdade, não dá para a gente falar tudo que está na nossa cabeça para todo mundo. O ser humano não tem maturidade ainda para lidar com toda essa verdade. Mas o pontapé é o conhecimento da linguagem corporal, porque mais do que nunca as pessoas estão aprendendo sobre isso e elas estão realmente praticando, elas estão vendo e não se falava tanto. E aí, quando eu resolvi a estudar isso, não se falava. Eu pedi demissão do meu emprego. Pedi demissão, falei, cara, eu ganhava super bem e tal. Eu preciso ensinar isso para as pessoas. Minha família achou que eu tava surtando. Meu pai falou, cara, olha, tem que te levar no médico, você não tá bem, você tem um empregão, não sei o quê. E eu nunca tinha dado palestra na vida, eu sonhava em ser professora, mas eu não tinha muita noção de como que eram as coisas. Eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. E eu vi que eu fui errando menos profissionalmente, eu fui tomando melhores decisões, porque eu sabia quem estava à minha frente, porque essa pessoa sentia. Só que tinha mais ainda, eu fui percebendo que a linguagem corporal, ela não era só para analisar o outro, existia também a questão de você utilizar esses recursos para se comunicar melhor. Então, eu não era uma comunicadora de excelência. Hoje, sim, eu sei exatamente o que fazer com as mãos, o que eu preciso fazer para passar poder, o que eu preciso passar assertividade. Tudo eu sei como deve ser feito. E eu te falo que hoje é inconsciente, né? Já criei caminhos neurais aqui, minha mente já acostumou e sabe o que precisa passar a cada momento. Então, a comunicação ela é uma habilidade. E tudo que é uma habilidade é treinável. Então, foi quando eu percebi que era possível, sim, eu conduzir a minha comunicação através do conhecimento da linguagem corporal. E foi aí que eu comecei a querer ensinar isso para as pessoas, delas encontrarem essa melhor versão através da comunicação. E foi muito legal essa descoberta. E foi aí que eu comecei a trajetória. Isso faz 6 anos que eu pedi demissão e nesse meio tempo, né, fui criando os cursos, tal, viajei o Brasil todo, ensinando as pessoas a se comunicarem melhor, a saber quem está à sua frente. Coragem. E não, é muita coragem, assim. E é um propósito, na verdade, acaba que vira um propósito, enfim. E eu costumo dizer que a linguagem corporal ela vai te trazer mais informações, mais recursos. Não só para você analisar o outro, mas para você se comunicar bem, para você ter mais empatia, para você ter a chance da melhor abordagem. Por exemplo, você disse tudo quando você falou que você tem que saber fazer perguntas. E não é só no mundo criminal, né? No mundo de investigação, que é também o mundo que eu trabalho, né? Hoje tenho alguns trabalhos com a Polícia Federal, trabalho parecer técnico para a Justiça. E eu gosto de mostrar isso para as pessoas entenderem que isso é ciência. Hoje nós temos protocolos científicos com um total embasamento técnico, onde nós conseguimos, sim, saber o que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo. Porque o corpo não fala, o corpo grita, ele berra, e ele é fofoqueiro, ele te entrega, não tem jeito, ele vai te entregar. Na constelação a gente diz que onde está a nossa criança, né? Sim, nosso corpo, sim. Quem cuida do nosso corpo é a nossa criança. Então a criança dá todos os sinais, ela não esconde. Ela não esconde. E o que é muito legal da questão de você saber fazer perguntas? Porque a maior parte da nossa comunicação é inconsciente. As microexpressões faciais, por exemplo, né, que você consegue saber o que a pessoa está sentindo. Depois, se quiser, eu falo um pouquinho como funciona isso. É inconsciente. Muitas vezes a pessoa não tem noção que ela sente aquilo em relação a algo.
que ela sente aquilo em relação a um trauma, uma dor, uma pessoa, não tem consciência. Então, eu às vezes gravando stories, eu vou gravar stories, aí eu volto. Às vezes as pessoas me avisam, Carol, você viu que você fez um nojo na hora que você falou isso? Eu falei, eu fiz nojo? Não, eu fiz não. Aí eu volto lá pra ver, caramba, eu fiz nojo. Meu Deus, por que eu fiz nojo aqui? Eu tenho que entrar num diálogo interior meu aqui pra saber por que eu tô com essa emoção em relação a algo. Olha que loucura. É Você muito começa doido. a investigar o passo a passo da sua própria fala e corpo. Você começa a se perceber, trazer uma reflexão. Isso é o principal ponto. Na verdade, a constelação, essa linguagem que você traz, todos os métodos que a gente vê para que a gente consiga olhar para nós mesmos. Não é verdade, Sim, Carol? que é a questão do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer. Eu sempre falo assim, a minha briga sempre foi muito dessa questão de, cara, o único caminho de sucesso que a gente tem, seja profissional ou pessoal, é o autoconhecimento. Então, quanto mais recursos você tem, é como se você tivesse um cinturão do Batman, né? E quanto mais recursos você tem, maior vai ser a chance de você conseguir ter eficiência, eficácia naquele momento. Teve uma história que aconteceu, Vitor, se me permitir contar para você entender o quanto é importante você ter muitas informações e até que envolve constelação. A gente estava numa mentoria, né, uma mentoria online do Elemento X, que, né, todas as mulheres estavam lá, a gente conversando, a gente troca ideia, a gente fala das dores e tal, cada mentoria é um tema, né? A gente fala muito de ressignificar, de perdão, de autoestima, de autoconfiança, enfim, tudo. E aí a gente estava com uma mulher incrível e ela estava falando que ela não conseguia perdoar o pai. Não, na verdade ela falou que ela já tinha perdoado o pai. Ela contou um pouco da história dela, falando que o pai abusou dela, né, na infância. Houveram alguns abusos, né? Porque a gente sabe hoje que abuso não está diretamente ligado ao abuso sexual, ou existem diversas formas de abuso. E ela diz também que ela tinha essa questão com o pai, mas ela já tinha perdoado. Ela, não, mas eu já perdoei meu pai e tal, mas não sei, fica alguma coisa aqui ainda, não sei o quê. E a gente sabe muito bem, né, que quando a dor ainda não houve o perdão, né? O perdão, ele te liberta da dor e é a coisa mais Se fantástica que a gente torna pode ter. sabedoria, a palavra é essa. Sim, Quando uma emoção, ela se torna, como a gente pode dizer, quando uma emoção perde a sua carga emocional, ela se torna sabedoria. Então você consegue falar sobre essas coisas sem entrar no estado emocional que te causou a dor. sim. Eu acho que esse é o principal ponto, né, Carol? E aí você não acredita, porque ela tava com aquela coisa de que ela tinha perdoado os pais, né? Ela tinha perdoado principalmente o pai e tal. E até um certo ponto eu acho que houve uma parcela de perdão ali, talvez não um perdão completo, mas houve um perdão. Mas o que foi mais incrível, Vitor, porque ela falava que na vida dela muitas coisas estavam travadas, tal, e a gente sabe o quanto, né, o conhecimento da constelação traz algumas explicações pra gente. Mas olha que incrível. Enquanto a gente estava ali tentando ressignificar, todos nós tentamos ressignificar ela, eu percebi que todas as vezes que ela falava do pai dela, ou de um fato que o pai estava relacionado, havia uma microexpressão de desprezo. Todas as vezes. Não, mas eu amo meu pai. Mas meu pai é um cara fantástico. O desprezo, só para quem não sabe, né? O desprezo é aquele sorrisinho de lado. A pessoa faz assim, você fala alguma coisa, a pessoa, não, beleza. Carol, guarda aí que vamos depois fazer só para mostrar para as pessoas algumas microexpressões faciais, algumas expressões básicas, né? Rapidinho. Mas sim. Deixa eu explicar assim. O Paul Ekman ele comprovou, né, cientificamente que nós temos aí 7 emoções básicas, universais e inatas que já nascem com a gente, né? Que são alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo. O ser humano já tem essas emoções todas. Nós somos hoje, né, resultado de milhares de anos atrás. Então, essas emoções estão em nós para nos proteger. Então, o medo tem um processo extremamente importante para a gente sobreviver. A raiva é uma emoção, por mais que ela seja tão ruim de sentir, mas a raiva é uma emoção importante também, porque a raiva ela te tira do lugar, ela te motiva. A gente tem a tristeza, por exemplo, né? A tristeza é um pedido de ajuda, mas é um momento que você revê os seus valores. O nojo é para te proteger, que você não se envenene, seja psicologicamente ou fisicamente.
Por isso até que a gente fala aquela frase assim, né? Eu não engulo fulano, fulano não desce. Porque se você sente nojo ou aversão, que é a mesma coisa, só que nojo nós temos... Nojo nós temos de coisas e aversão nós temos de pessoas. Se você fizer nojo e você tentar engolir, você não consegue. Trava o seu sistema todinho aqui. Porque o nojo é para te impedir, para você não colocar aquilo para dentro de você. Seja pessoas ou até mesmo coisas. Então, por isso que a gente fala, não engula aquela pessoa. Mas todas as emoções são extremamente importantes. E aí, o que o Paul Ekman entendeu? Que essas emoções, elas eram demonstradas através da expressão. Eu costumo dizer que a face é o grande atlas das emoções, né? Ele revela muita coisa para você. Então, o que ele percebeu? Que quando há um estímulo, seja um estímulo externo, seja algo que aconteceu, que fizeram com você, um estímulo de algo que você não teve controle, ou até mesmo um pensamento, porque a gente já sabe que o pensamento gera uma emoção. Esse estímulo, ele faz com que há reações eletroquímicas na sua mente. Quando acontece isso, automaticamente já é enviado pela corrente sanguínea informações sobre o que está acontecendo na sua mente e faz com que a sua musculatura facial se ramifique, ela contrai, né? O músculo ele contrai. Por isso que a gente consegue saber o que a pessoa está sentindo. E para isso, ele criou até o protocolo FACS, né? Que é da codificação facial, onde ele pegou as musculaturas e deu números. Então, se a gente tem alguns movimentos acontecendo na face, a gente com aqueles números ali, a gente pode dizer, afirmar que aquela pessoa está sentindo aquilo. Que é o protocolo, inclusive, que é utilizado pelo FBI, né, dos Estados Unidos, diversas delegacias. É o que eu utilizo para fazer uma análise na justiça e etc. Mas qual que é a questão? Quando você sente uma determinada emoção, mesmo a nível inconsciente, talvez você não teve consciência que você sentiu aquilo. E você simplesmente, o seu músculo se movimenta. Só que o Paul Ekman percebeu que muitas vezes nós controlamos as nossas expressões com medo, né? Ou não querendo revelar o que a gente realmente está sentindo. E aí ele viu que, na verdade, aconteciam microexpressões faciais, que eram movimentos muito rápidos. Então, beleza, isso aqui a gente sabe que é nojo. Ó, eu tenho o lábio superior levantado, a face mais enrugada, automaticamente contrai aqui, né? Uma tensão nas pálpebras. Ok, eu sei que é nojo. Só que, se eu trabalho com você, Vitor, eu não gosto de você, eu não posso chegar segunda-feira de manhã e fazer assim, oi, Vitor, tudo bom? Eu não posso fazer isso pra você, né? Se eu acabo de conhecer e não gosto de você, eu não posso fazer isso. Apesar que tem gente que faz, né? Mas tudo bem. E aí, a pessoa não vai fazer isso, ela vai fazer uma microexpressão. O que seria uma microexpressão de nojo? Ó, vou chegar aqui pertinho pra vocês conseguirem ver. Seria isso aqui, ó. Viram? Gente do céu. E aí eu chego, Vitor, pra trabalhar com você na segunda e faço assim, ó. Ei, Vitor, como é que você tá? Tudo bem? Ah, eu tô ótimo, e você? Você não pode saber nada de linguagem corporal, nada de microexpressões, mas você fica com uma sensação que a gente costuma dizer, não sei por que o santo não bateu. O sentido. Não sei por que. A gente começa a criar algumas coisas, né? Só que, na verdade, a sua comunicação ela é muito mais inconsciente. O seu inconsciente já registrou uma emoção negativa que aquela pessoa tem em relação a você. Então, quando você entende das emoções, das suas emoções, te ajuda muito no autoconhecimento, mas quando você sabe o que o outro está sentindo, te ajuda numa negociação. Porque, por exemplo, se você fala uma coisa, o preço, e você percebe que a pessoa não gostou, que seja pela linguagem corporal, pelas microexpressões faciais, opa, talvez eu vou ter que oferecer aquele desconto, talvez eu vou ter que mudar a minha linha de abordagem. Agora, você imagina isso numa terapia. Imagina isso, por isso que eu falei a importância de saber fazer perguntas, né? Essa mulher, por exemplo, o que aconteceu? Ligando o fato dela. Então, não havia ali, né? Havia talvez um perdão pro pai, mas ela falava que tinha alguma coisa que incomodava e tudo. E aí eu percebi que todas as vezes ela fazia desprezo, que é o sorrisinho de lado, que é uma retração do lábio que vai para trás e para cima, mas que acontece de forma unilateral. Então, a gente provavelmente, né, vocês já viram vários desprezos aí, a pessoa vai, não, beleza, vamos ver, a pessoa ri pra você, e aí, tudo bom? Sorri mais um lado do que o outro. E o desprezo é uma emoção... Carol, a cliente disse que quem dialoga com a Carol, dica, fica se policiando. Olha, é engraçado, né? Porque as pessoas acham... Não tá aparecendo os comentários pra mim, tá? Por isso que eu nem tô falando oi com ninguém. Meio que travou pra mim, entendeu? Os comentários, o número aqui, mas eu nem ligo, não. Você vai me passar, não tem problema, não. Tá. Mas as pessoas acham que eu analiso os outros o tempo todo, que eu fico assim, ó.
com uma lupa, né? E cansa, gente, assim. Não é uma coisa que, lógico, quando eu tava aprendendo ali, eu ficava realmente analisando o tempo todo. Hoje, às vezes, acontece sem eu querer ver, eu vi. Sem querer ver, eu vi, entendeu? Mas eu não sou dessas de ficar o tempo todo analisando e etc. Pode ficar tranquila que eu sou legal, tá? Você vai gostar de conviver comigo, porque não é essa análise o tempo todo. Mas aí, Vitor, eu percebi que todas as vezes essa mulher demonstrava desprezo. E o desprezo é uma emoção que está ligada à superioridade. Se você fala uma coisa e eu não gosto do que você falou, ou eu sinto a sua ideia boba, ou eu não gostei do que você disse, enfim, você pode fazer um desprezo. Tipo, não, beleza, Carol, vamos fazer assim. Há uma tentativa de superioridade ou até mesmo um desejo de não envolvimento com uma certa situação. Essa é a função do desprezo dentro de nós. E aí eu percebi que todas as vezes que ela falava do pai, havia o desprezo. E olha que loucura, ela se sentia superior ao pai. E aí foi a grande fechar, foi quando eu consegui fechar o caso do negócio. Né? Tinha outras consoladoras e tal, e eu falei, cara, olha só, toda vez que você falou do seu pai, você fez desprezo. Você se acha maior que ele. E a gente sabe que pai e mãe é muito maior do que a gente. Eles são grandes e a gente é pequeno. Não importa o que ele fez, mas não é uma emoção que você pode sentir em relação ao seu pai. Senão o perdão, ele nunca vai vir de forma leve. Você se acha maior que seu pai. Lógico, aquela noite, né? Eu ainda brinquei com ela, falei assim, você vai ter que dormir com essa. Ela ficou meio que em catarse uns 2 dias até que ela foi dissolvendo aquilo dentro dela e ela pela primeira vez conseguiu realmente tirar e entender qual era o lugar dela, qual era o lugar do pai dela. Olha só, por conta de um reconhecimento de uma expressão. Isso é muito legal. E aí já tiveram vários casos, né, de psicólogos que me contam, eu estava na terapia, aí eu perguntei para minha paciente, por exemplo, se ela tinha um problema com o pai. Não, meu pai, tudo bem, não sei o que, mas como é que uma infância com o pai? Ela percebeu, por exemplo, essa psicóloga, que toda vez que relacionava o pai na infância, tinha uma expressão de nojo. Toda vez tinha uma expressão de nojo. E aí que ela começou a entender que havia alguma coisa ali, ela começou a sugerir algumas coisas para aquela pessoa, enfim, passaram-se os meses, a menina teve acesso à informação de que o pai dela abusava dela antes dos 2 anos de idade. Ela não sabia disso, ela não tinha consciência disso. Só que era inconsciente, porque o mapa do inconsciente é gigante, é imenso. Então todas as informações estão ali. E a linguagem corporal, as microexpressões faciais, a maior parte, né, principalmente as microexpressões, é inconsciente, é impossível você manipular. Você consegue manipular uma macroexpressão, um sorriso e etc. Mas uma microexpressão, meu amigo, não dá. Carol, isso é até o detalhe que eu vou entrar com você. Eu só estou tentando baixar aqui, que eu fui ler os comentários aí, agora está todo mundo aparecendo aqui na sua frente. Mas é o seguinte, você trouxe uma questão importante. Porque o psicopata talvez seja o traço de caráter, né, que seja o mais difícil de ser analisado. Tanto as microexpressões faciais quanto a própria linguagem corporal. Por que eu digo isso? Porque o psicopata ele consegue dominar as próprias emoções. Ele tem um controle muito grande da situação, porque ele não se permite sentir, né? Então, por exemplo, ele é um tipo de aspecto que consegue desligar o funcionamento do próprio cérebro. Por que eu consigo dizer isso, pessoal? Porque ele evita trazer sentimentos que, de alguma forma, demonstrassem uma emoção. Então, ele consegue se privar disso. Então, por meio da constelação, a gente vê que existem 3 tipos de traços de caráter. Dentro do próprio traço de caráter, tem 3 tipos de performance. Tem aquele traço de caráter que utiliza da sedução para conseguir que os outros façam. A gente vê o traço de caráter que utiliza uma postura mais autoritária. Então, Sim. Ele se coloca num lugar superior para que o outro faça. E tem um traço de caráter, um dos mais assim, interessantes, que é o traço de caráter que se coloca na postura de vítima, dentro do psicopata. E esse talvez seja o mais difícil de se perceber, pois é aquela pessoa que tem a cura, a possibilidade de sair de uma situação traumática, mas evita para que ela continue recebendo atenção, continue tendo a disponibilidade dos outros para que eles olhem para ela. Então, Sim. A gente vê que o traço de caráter psicopata neurótico, tá, pessoal? Porque se a gente falar do psicótico, o psicótico já tem uma outra realidade dentro da cabeça dele, é difícil de acessar mesmo,
Por isso que é o que a Carol fala e que ela continua reforçando o poder das perguntas, de saber fazer boas perguntas, porque querendo ou não, você é um emissor, você traz uma mensagem e a pessoa tem um comportamento diante dessas perguntas. E ela não consegue manter, digamos, por várias horas o mesmo personagem, porque é cansativo você se manter dentro de uma mentira, né? Sim, mas os psicopatas são os únicos que conseguem manipular as próprias expressões faciais, inclusive as microexpressões faciais. Eles são os únicos que conseguem fazer isso. Só que tem, então beleza, todo psicopata consegue manipular? Não, porque assim, a gente sabe, né, do normal, vamos dizer, até o psicopata, há níveis, né? Então, depende muito do nível ali de psicopatia, depende muito do tempo. Por exemplo, eu já participei de um processo de investigação onde a gente ficou 22 horas interrogando, cansado. Se você cansar muito o psicopata, muito, chega uma hora que começa a ter alguns vazamentos corporais. Chega uma hora que ele perde o controle, ele não aguenta fazer isso durante muito tempo. Então, assim, os psicopatas podem me enganar? Sim. Eles podem mentir e eu não ver? Sim. E isso qualquer especialista, inclusive o maior do mundo, que é o Paul Ekman, até mesmo no Lie to Me, né? O Lie to Me, que é aquela série que foi inspirada na vida do Paul Ekman, ele fala isso, né? Tem o terceiro episódio da primeira temporada, ele coloca isso, fala, olha, o psicopata enganou ele, né? E ele fala, os psicopatas são os únicos que conseguem enganar. Então, sim, a gente tem aí uma certa cautela com isso, porque... E eu já conversei com um psicopata, assim, ao vivo, e eu só soube que ele estava mentindo, porque depois, sabendo da história, eu sabia que ele estava mentindo. E na hora não peguei absolutamente nada. Então pode acontecer, mas não são todos os psicopatas, né? E não é 100%. Tudo depende da estratégia que você vai utilizar, depende da quantidade de tempo de interrogatório, porque chega uma hora que ele se cansa e aí a gente consegue se aproximar da verdade aí. Porque todo mundo tem um trauma dentro de si, né? Essa criança ferida, todos nós, pessoal, é inevitável. Para estar nesse plano aqui, você teve algum sofrimento. A borboleta, quando chega aqui, ela tem que sair do casulo para se libertar e voar. Então, todos nós estamos em algum nível de aprendizado. Agora, a grande riqueza dessas análises é porque você consegue perceber os contextos. O contexto de criação dessa pessoa, os contextos anteriores, os contextos familiares, o contexto onde ela vive atualmente, o contexto profissional. E o principal de tudo, você faz isso sem julgamento. Pois é aí que você consegue ter uma concepção imediata daquela situação. Porque você percebe que essa análise corporal, as microexpressões faciais, elas têm um conhecimento científico quando você traz essa fenomenologia para aquela situação. Porque senão você vai trazer os seus pré-julgamentos para aquele caso e você começa a transformar uma situação que não é real. Né? Você coloca a sua realidade. Sim, eu costumo dizer, Vitor, que quanto maior a emoção, menor a sua percepção. Quanto mais envolvido você tiver aquilo ali, por isso, por exemplo, é muito mais fácil eu analisar políticos de Portugal, dos Estados Unidos, do que analisar do Brasil, porque existe o meu pré-julgamento, né? Existe a minha percepção de mundo. Por exemplo, quando um cliente me procura para questão de parecer técnico para a justiça, e às vezes o advogado quer conversar. Não, porque não sei o que aconteceu com o meu cliente. Fala assim, olha, por favor, me passe o vídeo. Então, eu faço uma pré-análise para saber se tem pego ou não. Se realmente a pessoa está mentindo ou falando a verdade, enfim, para poder entrar num caso. Só que eu não posso ter esse julgamento. Não me cabe julgar, sabe? Eu não estou ali para julgar. Eu estou pela busca da verdade. Existem alguns trabalhos que eu já participei que, cara, eu vi que a pessoa, por exemplo, teve um que o cara estava sendo acusado de agressão, né? Ele agrediu a namorada dele. E agrediu mesmo, agrediu. A mulher foi lá na delegacia, ele assumiu, ela assumiu e tal, ela estava machucada, enfim. Estavam os dois bêbados, saíram de uma festa, começaram a brigar e houve agressão. Ok. Só que o seguinte, depois de 15 dias, essa mulher voltou na delegacia com um outro advogado, num outro contexto, falando que ela tinha se lembrado que além dele ter batido, ele também tentou estuprar ela. Só que aí a gente sabe, estupro é uma coisa, lesão é outra. E aí, poxa, eu sou mulher. Eu vi a questão da agressão, mas nesse momento eu não posso entrar no julgamento. Eu vi que ela estava mentindo, não houve estupro.
Então, assim, é extremamente difícil. Eu lembro que esse caso eu demorei semanas para realmente aceitar, mas eu vi que havia uma mentira. Então, ok, houve a lesão, tá errado e etc. Tanto é que ele assumiu, ele pagou por isso e etc. Mas estupro não. O estupro não houve. Então, a busca é sempre pela verdade. Não me cabe. Ah, o cara tava errado? Tava. Eu acho ele um babaca? Acho ele um babaca. Mas a Carol não tem que achar nada. Eu tenho que entrar ali como perito e falar, cara, olha só, esse trecho, a incongruência nisso, a manipulação da verdade nisso. Enfim, não pode haver um julgamento. A gente tem que realmente distanciar daquilo e saiba, quanto maior a sua emoção, quanto mais envolvido emocionalmente que você estiver numa situação, menor vai ser sua percepção. E aí a chance de você errar é muito grande. É importante a gente dissociar, a gente tem que tirar a emoção dali, por mais que seja difícil e tudo, a gente tem que fazer isso. Não tem jeito. Com certeza. É um trabalho, cara, que envolve muito essa questão do autoconhecimento próprio, né? Você só conseguiu chegar a esse ponto porque você olhou para suas dores, você conseguiu entender que naquele lugar que você tinha segurança, que apesar dos problemas, algo te incomodava, algo na sua essência. E hoje, quando você fala de linguagem corporal, de microexpressões faciais, do elemento X, eu vejo essa chama em você. Eu vejo essa vontade e é isso que estimula a gente. É quando a gente vê outras pessoas que estão dentro do seu propósito, nos ajudando a chegar nesse lugar, é que a gente também sente essa vontade de olhar para dentro e nos autoconhecer. Esse é o principal ponto para que você seja um profissional de qualidade, que olha para si antes de olhar para o outro. Então, quando você fica diante de uma pessoa, você começa a compreender as dores dele sobre o contexto que ele vive. Isso que a gente pode chamar de empatia, né? É esse olhar de fora, quando você tira a sua visão associada e olha como espectador de fora. Sabe o que a linguagem corporal me trouxe? Assim, ela me trouxe a liberdade. Assim, liberdade sempre foi um valor muito grande, muito forte para mim. E eu fui entendendo que quanto mais a gente se aproxima da verdade das pessoas e até mesmo da nossa verdade, a gente tem mais liberdade ainda. E a linguagem corporal traz isso. E é o que trouxe. Eu lembro na época quando eu já estava de saco cheio daquele negócio de ser enganada, não sei o que e tal. E aí virou um advogado amigo meu, virou para mim e falou assim, cara, você tem que parar com isso, tem que tratar todo mundo como babaca até que se prova o contrário, né? E aquilo ficou pesado pra mim. Naquele momento eu falei, é isso mesmo. Vou tratar todo mundo agora como babaca, como filha da mãe, até que se prove o contrário. Passou algumas semanas, eu fui percebendo que aquilo estava me incomodando tanto, porque eu estava saindo da minha verdade. Eu estava deixando de ser quem eu era por conta do outro. E aí que eu busquei linguagem corporal, eu falei, cara, eu não quero. Eu quero saber quem está à minha frente, porque eu continuo acreditando no ser humano. Então, ela me trouxe essa liberdade. Se hoje eu estou em um determinado local, num determinado relacionamento, numa determinada situação, eu tô porque eu quero estar, porque a verdade está ali para mim. E ela traz a liberdade, por exemplo, dentro de um relacionamento, quando você sabe da verdade do outro, quando você sabe ali, né, até mesmo o entendimento de como ele funciona, aquela verdade daquela pessoa, da essência, isso traz uma liberdade tão grande pra gente, né, no relacionamento mesmo, que seja relacionamento a dois, relacionamento com colegas de trabalho, com seu chefe, na liderança, enfim. A verdade traz uma liberdade muito grande. E linguagem corporal para mim é isso. É se libertar, sabe? Muito lindo, muito lindo. E não é só libertar gente da cadeia, porque sim, né? Já livrei alguns aí que estavam falando a verdade e foram injustiçados e tal. Não é só dessa liberdade, mas a sua liberdade de ser quem é você, liberdade da sua essência. Eu acho que nós estamos vivendo esse período, graças a essa era da informação. Essa pandemia ela veio para acelerar esse processo. Ela acelerou de tal forma que ninguém fazia live antes, agora que estava todo mundo em casa. Então a gente viu um transbordar de conhecimento. Essa live que a gente está fazendo aqui é algo que chega, sai de mim, sai da Carol, chega até vocês com amor, porque a gente sabe o quão é precioso falar dessas coisas que ajudam as pessoas a chegar num lugar melhor, né? Porque a gente está nessa era, Carol, como você trouxe, a era do conhecimento, a era de novas sinapses, a era de sair do trauma e ganhar essa liberdade, né? De ser de verdade, né? Você vê que as pessoas hoje mais autênticas, né? Eu sou uma que por muitas vezes eu me bloqueava por diversas coisas, principalmente por ter tido uma educação um pouco mais conservadora e eu ser meio diferente. E por diversas vezes eu me prendia, sabe? Por exemplo, numa palestra, num presencial, num treinamento e tal, eu não falava palavrão, porque, ai meu Deus, não sei o que e tal. E
Eu falei, cara, eu tô trazendo a minha verdade, eu sou isso aqui, isso traz uma liberdade. E é impressionante, porque quanto mais eu me aproximo da minha verdade, eu vou tendo mais liberdade, mais autêntica eu vou ficando, e mais expansão de consciência tem, e mais inteligente você vai ficando. É uma coisa muito louca. E hoje, se eu tô no meio do treinamento e me dá vontade de soltar porra, eu solto porra, e tá tudo bem, entendeu? Assim, é um negócio que é a nossa verdade, e tá na hora da gente cada um mostrar a nossa verdade. A gente está aqui para se expressar, né? Para trazer a nossa verdade para o mundo, numa missão que nós temos inata de evoluir, de se transformar numa pessoa cada vez melhor. E teve uma coisa, Vitor, que eu vi uma vez que me chocou muito. Um artigo de 2017 que a ciência trouxe algumas informações importantes, dizendo que a maior parte dos seres humanos, quase aí 100% dos seres humanos, passam a vida inteira sem atingir 100%, sem atingir nem 10% do seu potencial. Olha que loucura! Tudo que você é, tudo que você faz hoje, a forma como você se comporta, o que você traz profissionalmente, enfim, pode ser que não seja 10% do que você poderia entregar. Olha que loucura! Então a gente sabe que a gente pode ser quem a gente quiser. Todos os recursos estão dentro de nós para a gente ser essa pessoa, para a gente encontrar esse potencial. Só que a gente faz isso através do conhecimento e do autoconhecimento. E eu gosto de trazer a linguagem corporal voltada para a comunicação justamente por isso. Hoje, por exemplo, eu atuo muito mais com treinamento, palestra dessa área, né? Dentro de empresas, do que fazendo parecer técnico para a justiça. Eu nego o parecer. Porque eu quis trazer essa ciência para o dia a dia, para ensinar para os líderes, para saber na hora que for dar um feedback, para saber como faz o feedback, como administra conflito, num processo de seleção, como você contrata de forma assertiva, como você vende mais, como o líder pode comunicar melhor. As pessoas, por exemplo, muito boas tecnicamente, que sonham num cargo de liderança, sonham alçar novos voos, mas não conseguem porque são tímidas, são introvertidas. E, cara, a linguagem corporal vem mostrar pra gente que todos os recursos estão dentro de nós pra gente se comunicar da forma que a gente quiser. É só a gente trazer pro consciente esse conhecimento. E aí, Vitor, que entra essa minha vontade de ir pro mundo empresarial e mostrar isso para as pessoas. Porque, cara, um ser humano não alcançar nem 10% do potencial durante uma vida inteira, não acreditar por conta de crenças limitantes, por conta de dores, né, traumas lá da infância. Isso é uma tristeza muito grande. Então, a minha vontade de ensinar realmente a linguagem corporal, as microexpressões e tudo, é nisso, porque ela me transformou, sabe? E eu sei o quanto transforma. Eu sei o quanto de recurso que dá, por exemplo, que trabalha com constelação, para quem está em terapia, né? Ajudar o outro, a liderança, assim, é para todo mundo. Linguagem corporal é para a vida. Tem que estar em todas as faculdades. Carol, você me fez ter um insight aqui, porque é o seguinte, durante muito tempo nós tivemos que conviver com a mentira. Nós precisávamos da mentira como algo da nossa essência. Por que eu digo isso? Justamente como sobrevivência. A mentira te colocava num lugar que você podia ter a possibilidade de continuar a vida. Mas não é mais preciso isso. Nós podemos sair desse lugar da escuridão e olhar para a luz. Isso não é, pessoal, perceba que isso não é filosófico, o que eu digo é verdade. Os nossos ancestrais, diante de uma luta, de alguma circunstância, eles precisavam sim, enganar o outro diante de uma adversidade para ter essa possibilidade de sobrevivência. A gente vê que pessoas, durante muito tempo, deixaram a sua verdade para se colocar num personagem para garantir a sobrevivência. Uhum. E é a primeira vez que a gente está tendo, por meio de todo esse conhecimento, de abandonar esse lugar e caminhar para um lugar mais saudável. Mas como a Carol trouxe, é preciso coragem, é preciso ter vontade, porque não é fácil. Vai ser um processo doloroso. Você passar por todas essas etapas dói, porque você vai ter... Pessoal, esse assunto que a gente está falando aqui há 10 anos atrás era inconcebível falar sobre linguagem corporal, PNL, porque isso ia contra um grande poder, né, dos políticos, das grandes personalidades, das grandes pessoas, que se vocês trouxessem esses conhecimentos de rapport, isso daqui acabou. Porque as pessoas utilizavam dessa grande inflamação para trazer essa necessidade de se colocar no poder. Hoje a gente consegue entender como isso funciona e saber, não, esse não é de verdade. Infelizmente, ainda são muito poucos, é uma caminhada, mas eu, a Carol, fazemos parte desse processo, conseguimos encontrar a nossa verdade para levar até vocês.
E a Carol, eu vou trazer um episódio seu aqui, porque eu gostei uma vez quando você trouxe da sua do encontro que você teve na Record, um caso, que ali você, por exemplo, você foi julgada diante de uma situação criticada e depois não teve o reconhecimento da verdade que você trouxe, né? Foi muito interessante. Foi. Qual o caso? Porque todos eu sou julgada, assim, O da mãe, né? matou o Tem um caso filho. da mãe que tentou É. afogar o filho. Na verdade, não foi afogar, não. Ela disse que o filho tinha morrido de uma outra coisa e É, as coisas foram foi o caso do passando. Samuel. Cara, esse caso foi muito difícil, até porque eram gêmeos, né? Eram irmãos gêmeos e eles nasceram no mesmo dia do meu filho, era a mesma data de nascimento. E na época foi um impacto muito grande. E às vezes a gente lida com casos tão tristes, de tanta dor. Aquele caso, por exemplo, do menino Henri, né? Que eu pude trabalhar lá de perto e etc. Cheguei a ter contato com a família e tal. Cara, aquele caso, quando eu fiz a primeira análise, que ia pra Record, eu cheguei a duvidar da minha própria ciência. Porque você fala, cara, não é possível que esses caras fizeram isso. Não é possível que uma mãe, um padrasto fez um negócio desse. Meu Deus, como que isso acontece? A gente chega a duvidar, né? E até depois eu vou voltar no caso do Samuel, mas o caso do menino Henri, eu já sabia que eles estavam mentindo. Muito se começou a investigação ali, notando o comportamento estranho, a linguagem corporal, né? Tava revelando muitas coisas sobre a mãe. E uma das coisas que eu lembro que quando eu entreguei para ir para o ar a minha análise, eu falei assim, cara, meu Deus, me ajude, né? Porque eu vi, a ciência me mostrou, eles estão mentindo. Só que eu ainda fiquei com um apertinho na mão, porque você não acredita que alguém faz aquilo com a criança. E aí eu tive acesso a um vídeo que não estava na mídia ainda, que era um vídeo do Jairinho, que era o padrasto, retornando para casa, né? 3 horas após a morte, que o menino Henrique tinha sido dado como morto, né? Entrado em óbito, e ele voltou para casa e a imagem era do elevador. O Jairinho, ele entra e automaticamente ele está com os ombros mais erguidos, ele chega a se arrumar, né? Na frente do espelho e tal. Ele chega a apontar para o órgão genital algumas vezes e tudo isso é muito incongruente para uma postura de uma pessoa que acabou de ter uma morte dentro da sua casa, né? A tristeza, ela cansa, a linguagem corporal da tristeza, ela é toda para baixo. A pessoa ela não tem força para levantar os ombros, ela não tem força para se preocupar em arrumar o cabelo e etc. Só que a grande questão foi que no finalzinho, esse vídeo é coisa de 5, 6 segundos, no finalzinho ele faz uma microexpressão de alegria. Ele vai, depois que ele se arruma todo, ele olha para o espelho e sorri e volta. Eu falei, meu Deus, foi esse cara. Ele fez isso. Então, é uma coisa que a gente chega a duvidar. E o caso do Samuel foi muito isso, porque você não acredita, assim, né? Que a mãe vai fazer uma coisa dessa. E na época não tinha muitas informações, né? O caso estava em investigação e tal. E o que ela contava era que o menino passou a fralda de cocô na parede. Ela ficou com muita raiva, colocou ele de castigo dentro de um baúzinho. E que ela foi dormir com o filho dela. Isso 10 horas da manhã, de 10 às 2, foi dormir com o filho dela e deixou ali. Quando ela acordou, com a manicure tocando campainha, chegando em casa, ela foi, abriu o baúzinho e viu que o menino tinha morrido asfixiado e etc. Mas o pai achou aquilo tudo muito estranho, o pai já não estava mais com a mãe. E uma das coisas, né, que pegou principalmente, que o pai levantou e resolveu procurar ajuda, ele tentou na polícia, mas não deu muito, até que ele foi na televisão, é porque ele lembrou do baúzinho e ele falava que dava para o filho levantar o baú, entendeu? Dava para ter esse movimento. Mas, e eu lembro que eu fiz análise, mostrei que o choro dela era falso. Nossa, ouvi me xingar de tudo que você imaginava, quantidade de coisa que eu recebi no Instagram, assim, e principalmente desejando mal para mim, desejando mal pro meu filho, né, pro negócio todo. E aí, 2 dias depois que essa análise foi pro ar, 2 dias depois saiu o resultado da biópsia e, na verdade, a causa de morte dele tinha sido por afogamento. Acharam meio litro de água dentro do pulmão dele. Provavelmente, né? Depois até falou, tal, na privada, parece que ela foi na privada, não lembro muito bem. O caso, tem uns casos que eu prefiro nem lembrar mais, sabe? Deixar passar. Mas olha como que a verdade traz informação. E quando eu comecei a estudar, em nenhum momento passou na minha cabeça que eu ia virar perita,
que eu ia escrever parecer para a justiça. Nunca na minha cabeça, nunca. Eu só falava assim, gente, daqui 5 a 10 anos só vai se ouvir falar de linguagem corporal. E todo mundo achando que eu estava surtando. Isso lá em 2014, 2015. E é o que aconteceu, né? A gente tem alguns nomes hoje. A gente tem, por exemplo, o Vitor Santos, que é um cara incrível, que trouxe esse movimento, mostrando para as pessoas o quanto é importante. Então, a gente está vendo só que a gente precisa mostrar para as pessoas que é uma ciência, não é achismo. E não é a pessoa mentiu, olhou para a direita, mentiu. Não é isso. Linguagem corporal não é isso, é outra coisa. É uma análise muito mais profunda, como a Muito gente mais viu, profunda. né, Carol? E agora, o principal ponto, como você trouxe essa live toda, conhecereis a verdade vos libertará. Por mais difícil que seja, é esse o caminho, pessoal. É esse o caminho, exatamente. Carol, e para encerrar aqui, eu queria te deixar aberto esse espaço para você falar da oportunidade que você está tendo aí, de mostrar para as pessoas um pouco mais do seu trabalho. Quero dizer que fiquei muito grato, foi muito conhecimento e com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí para botar essa chama, porque é isso, é como uma onda, eu costumo falar, né? A gente vai trazendo conhecimento, sentindo isso. E vai indo, né? Assim, eu tenho essa coisa de ensinar a linguagem corporal, foi coisa que eu fiz durante muito tempo, né? Você usar a linguagem corporal para se comunicar melhor, você usar o reconhecimento das microexpressões, da questão da mentira mesmo, que é o protocolo SCANS, de você ter mais recursos para essa comunicação e tal. E eu fui vendo que aquilo realmente tinha me transformado, né? As pessoas viram a minha transformação, assim, durante o tempo. E, poxa, qual a transformação, qual a transformação? E eu sabia que tinha linguagem corporal, que tinha microexpressões, que tinha o SCANS, mas eu vi que tinha muita coisa de autoconhecimento. Que eu conseguia só entregar tudo isso também porque existia ali um processo de construção de autoestima, de autoconfiança, que eu aprendi a perdoar, que eu aprendi a ressignificar muita coisa na minha vida. E, de coração, eu resolvi entregar tudo isso, né? Todo esse conteúdo, né? Então... o Elemento X hoje, né, que está com as inscrições até abertas, o Elemento X nada mais é do que uma inteligência relacional. Que eu costumo dizer, porque até pouco tempo atrás, você acredita, Vitor, que eu me chamava de burra? Tem vídeo meu no Instagram, live meu, falando, não, eu não sou inteligente, sei lá, eu me acho meio burra, mas por quê? Eu não era boa na escola, eu não era a melhor amiga, a melhor aluna, eu tinha dificuldade em aprender algumas coisas, então eu achava... Né? Mas eu dizia, não, eu não sou muito inteligente, não, mas eu sou esperta, né? Eu sei lidar com as pessoas e etc. E, na verdade, eu fui percebendo que existia uma inteligência, né? A inteligência emocional, inclusive, está dentro dessa inteligência relacional, essa flexibilidade. Então, eu ensino a linguagem corporal para se comunicar melhor, é um pilar. O outro é saber quem está à sua frente, que é um outro pilar. E o terceiro pilar é a questão do autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal. Então, eu entrego tudo, todo o meu conhecimento até agora, tudo, para a pessoa realmente encontrar essa melhor versão e ela buscar a verdade, porque com a verdade ela vai ter liberdade. Quando a gente tem a liberdade dentro de nós, meu amigo, ninguém segura a gente. Ninguém segura, Carol. Ninguém segura a gente. E é o que eu quero levar. Com certeza. E já está abençoado porque a gente vê que essa verdade ela inflama e coloca mais pessoas ainda nesse movimento. Sim. E a gente vê que você traz essas análises que você faz de casos, a gente vê que as pessoas ainda resistem a essa superficialidade, né, de se manter nesse personagem, elas ainda têm a dificuldade, na verdade, a necessidade de se manter dentro do personagem. O que elas não percebem é que a gente vive dentro de várias funções, dentro de vários contextos. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu sou com meu pai, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com minha namorada. Enfim, a gente muda cada contexto. E é graças a esse autoconhecimento, essa busca que você passou, essa coragem de atravessar cada etapa, de enfrentar esses desafios, essa mídia que muitas vezes é especulativa, que joga a ciência mesmo, né? No tapete, né? E depois não ajuda com os aplausos. Então a gente vê que são muitos desafios e graças a toda essa sua trajetória que você chegou a esse projeto do Elemento X e com certeza vai ajudar muitas pessoas a saírem dessa escuridão e trazer as suas verdades para o mundo, né, cara? Sim. E o Elemento X, ele é para todo mundo, mas ele tem um carinho muito grande pelas mulheres, sabe? Assim, eu também passei por relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, eu também, não só relacionamento, mas dentro de sistema, eu tive que me reinventar várias vezes, eu também sou empreendedora, sou a profissional, a palestrante, a treinadora e a mãe, e essa junção, de fato, o próprio preconceito que a gente sofre, né, por ser mulher, eu sofri muito na minha carreira profissional, quando estava dentro de empresas,
Mas hoje ainda acontece, sabe? Muitas vezes isso acontece. Então, eu venho trazendo recurso para as mulheres, para elas encontrarem também a melhor versão. E te agradecer pela sua confiança. Lembro de você quando você estava na turma Decifrando Pessoas. Agradecer a confiança, né? Você estava seguindo tudo e me convidar para vir aqui, para a gente trocar esse conhecimento. E eu vou estar à sua disposição sempre, 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 sempre. Quando for para compartilhar conhecimento, só me chamar que eu estarei aqui. Pessoal, vamos tirar um print dessa live. Vamos. Marquem a Carol, me marquem. Deixa eu me arrumar aqui, porque assim, né? O homem é bonito. Se eu sair de qualquer jeito, não vai ficar legal, não. Deixa eu me arrumar. Vamos, marquem a Carol, me marquem, vamos lá. Por favor, gente, por favor. Olha, Carol. Olha, obrigada. De verdade, obrigada, tá? Pessoal, aproveita essa oportunidade. Eu estou também com o carrinho aberto para o pessoal que quer trabalhar com atendimento sistêmico, então já é uma abordagem um pouco diferente. A gente vai passo a passo, aquela análise tanto das bases sistêmicas, das constelações, do profissional integrado da visão sistêmica. Inclusive, tem uma parte que eu abordo sobre linguagem corporal. Quem sabe a gente não pode trazer a Carol, né? Porque olha só quanto conhecimento. É claro que não vai ter todo o conhecimento do curso dela, mas a gente tem essa presença, essa energia, é algo que fortalece esse movimento. Então, conte comigo. Se você precisar de mim lá no seu Instagram, nos seus conteúdos, eu estou à disposição, Carol. Obrigada. Que você continue levando essa verdade, motivando as pessoas a buscarem o seu melhor. Gratidão por essa abertura. Obrigada, e nos vemos em breve, viu? Com certeza. Obrigada, tá? Gente, prazer conhecer vocês. Quem não conhecia ainda, quem não conhece, Carol Portilho Oficial. E obrigada, Vitor, mais uma vez pela oportunidade. Quem tá aí do meu público aí, gente, já falei, quem já me acompanha, já sabe a minha paixão pela questão do conhecimento sistêmico da constelação. Tá aí, um cara incrível para você seguir. Obrigada, tá, Vitor? Último recadinho, eu vou compartilhar essa live lá no feed. Então, se você esteve até aqui, comente lá o que você achou dessa live, qual foi o insight que você mais aproveitou. E nos vemos em breve, pessoal. Até a próxima. Gratidão. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.